Boa noite. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um assunto que é muito polêmico, que é a educação no Brasil. Ao longo dos anos, a forma de governo, a forma da criação dos pais, a sociedade em geral foi evoluindo, foi mudando, e aqueles preceitos totalitários de hierarquia e autoridade também foram mudando, ou pelo menos foram tomando outra cara. E a educação, de certa forma, não acompanhou essa evolução. Lógico, a gente teve evoluções como a eliminação de questão da palmada e talvez uma maior liberdade e tudo mais. Mas ela não acompanhou todo esse processo como deveria ter acompanhado. Hoje em dia, os jovens são muito mais críticos, muito mais ativos, muito mais presentes na sociedade do que eles eram há alguns anos atrás, como, por exemplo, a geração dos nossos pais ou a geração dos nossos avós foram. E acredito que a educação não evoluiu dessa forma. Por exemplo, a gente passa muitos anos da nossa vida, a maior parte dela, quase, estudando na escola, aprendendo conteúdos de diversas áreas, mas aprendendo conteúdos que muitas vezes não vamos levar, entre aspas, a lugar nenhum, que a gente não precisaria estar aprendendo, que não vai ser na nossa área de atuação profissional, e acaba deixando de lado assuntos como política, economia, questões mentais, questões relacionadas a conviver em sociedade. Eu acho que isso seria muito importante para formar pessoas que sejam críticas, que tenham sua opinião, que tenham uma sagacidade, que saiba questionar, que saiba buscar aprender mais, estimular. Porque eu vejo assim, por exemplo, eu não consigo seguir uma rotina de estudos pré-estabelecida, um cronograma do tipo segunda eu vou estudar matemática, terça eu vou estudar geografia, quarta história. Porque eu acabo caindo numa rotina, em algo monótono que acaba se tornando cansativo, chato. E eu acredito que a escola tenha caído nesse cotidiano, nesse senso comum, e acaba se tornando algo que tira os interesses muitas vezes dos alunos. É muito melhor você acordar pensando no que você pode estudar, pensando no que você vai aprender, do que você ter um horário, você ter um cronograma pré-estabelecido, do que daí você já acorda, hoje eu tenho que estudar matemática, do que você chega lá e você ter que estudar matemática. Eu penso assim. E acredito que com a inclusão dessas matérias seria muito melhor, porque ajudaria de certa forma a gente entender outros conteúdos, se a gente tivesse aula de política, de economia e entre outros assuntos. Porque de direito também, por exemplo. Porque você vai falar, por exemplo, de Roma. Aí ele vai dar a economia lá, a professora vai te dar como era a economia. Se você já soubesse como era antes, se você soubesse como é agora, você teria uma base muito melhor do que você só ficar ali escutando o professor falar. Você teria mais questionamentos, a aula seria mais alternativa, talvez. E eu acredito que a gente tem que estudar. Isso é fato. E a gente não pode ter um pensamento de que a gente está estudando para ter um retorno financeiro, para ter uma satisfação familiar. A gente tem que pensar que a gente está estudando para ser uma pessoa melhor. Para ser uma pessoa melhor, não pra gente, não num quesito assim individual, mas para ser uma pessoa melhor para os outros, para ser uma pessoa melhor para a sociedade. Porque às vezes a gente fica muito preso nesse negócio de eu vou terminar o meu ensino médio, eu vou ter que passar no vestibular, eu vou ter que fazer uma faculdade e eu tenho que fazer uma faculdade que vai me dar um retorno, porque senão não vai valer a pena e eu não vou ser ninguém na vida. E eu também entra mais ou menos nessa questão, quando você pergunta pra uma criança o que você quer ser quando você crescer, do tipo, ela não é nada?
Entende? É uma questão muito enraizada na sociedade. E se, caso ocorra realmente alguma mudança nessa área, vai ser algo muito demorado, porque são muitas questões a ser resolvidas. Não basta só mudar o estilo de ensino dentro de uma escola, é um Brasil inteiro. E teria que mudar a forma como é cobrado nas provas, tanto dentro da escola, como dentro da faculdade, como nos vestibulares, como no Enem, e isso envolve muitas questões. Mas eu acredito que já sabemos que tem que mudar, então tem que começar logo esse processo. Por mais que a gente saiba que vai ser muito longo, tem que começar logo para que as gerações futuras sejam mais bem capacitadas, sejam mais bem formadas dentro da escola. Porque a criança, muita coisa que ela aprende dentro da escola. Então, por que ela não pode aprender dentro da escola, vamos supor assim, no lugar de uma matriz? Se ela não for fazer algo relacionado à computação ou matemática, pode aprender política, pode aprender economia, que é algo que ela vai usar cotidianamente. E eu acho que a nossa grade curricular já é muito cheia de coisas, muito cheia de conteúdos, muitas coisas a ser estudadas. E às vezes a gente estuda coisas que não vai, de certa forma, acrescentar nada na nossa vida. Então por que a gente não pode escolher, depois de uma determinada série, o que eu quero me direcionar mais? Por exemplo, se eu quero fazer medicina, eu tenho que me direcionar mais para biologia, para química. Se eu quero fazer história, eu tenho que estudar mais história, geografia. Eu acho que seria muito mais funcional do que você ficar perdendo tempo aprendendo uma matriz, aprendendo, sei lá, sobre plantas na biologia, se você quer um curso de história. O que deve ser levado em consideração é que, às vezes, os nossos governantes, o governo em geral, ele não quer criar jovens, não quer criar uma sociedade que entenda de assuntos, que questione a política, que questione a economia, que questione essas coisas, que saiba votar. Mas como que a gente vai saber votar se a gente não tem aula disso? Por exemplo, no meu caso, eu vou fazer 18 anos em dezembro. E aí, a partir disso, eu sou obrigada a votar. Mas eu não sei, por exemplo, a função do governador. Eu não sei. Gente, noções básicas eu, por exemplo, não tenho. E acredito que muita gente também não, da minha idade. E acaba se ficando um ciclo vicioso, porque o governo não quer que você questione, não quer acrescentar essas matérias na grade curricular, daí o aluno não sabe votar, a pessoa em si não sabe votar, e aí ela vota, entre aspas, errado, e aí fica nesse ciclo vicioso, sabe? Então, isso é uma ação que é muito maior, é um tema muito extenso, e eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Tendo em vista todos esses aspectos, eu acredito que a gente tem que se mobilizar, sei lá, pedir ajuda, saber votar e tirar algumas ideias e tentar chegar a algumas conclusões, tirar algumas ideias do papel, tirar algumas conclusões para que isso mude rápido. Porque para que comece pelo menos, entre aspas, testes, porque a gente precisa criar uma geração, adequar a educação aos dias atuais, criar uma geração que seja crítica, que seja questionadora, que saiba lidar, que saiba votar, que tenha um futuro excelente na sua área, que se identifique com certas matérias, que se aprofunde naquilo, pra gente ter uma sociedade melhor, ter uma educação melhor, para sermos pessoas melhores. A minha opinião é esta.